Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para as últimas informações de notícias bombásticas. Pessoal, uma notícia importantíssima acaba de ser vazada e entregue em horário nobre. Provas contra o ministro Moraes. Pessoal, já peço a vocês que, se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like, o seu joinha é muito importante para a gente, ajuda muito na distribuição do conteúdo. Clique no botãozinho de hypar também, pessoal, que isso ajuda o YouTube a entender que a notícia é relevante e entrega para mais pessoas. Todo mundo precisa ver esta notícia bombástica que acaba de acontecer. E claro, comentem aí de qual cidade vocês estão nos assistindo. Agora, sem mais enrolação, bora para a notícia bombástica. A Procuradoria-Geral da República defendeu hoje que a escolha do novo governador do Rio de Janeiro seja feita por eleição direta. A manifestação da PGR foi enviada ao Supremo um dia antes do início do julgamento pelos ministros da Corte. O parecer é favorável ao pedido do PSD, partido do ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, que defende que a escolha do novo governador seja pelo voto popular. Hoje, o estado é governado interinamente pelo presidente do Tribunal de Justiça, Ricardo Couto. A crise política no estado se intensificou com a renúncia do governador Cláudio Castro, do PL, em março, um dia antes de o Tribunal Superior Eleitoral torná-lo inelegível por abuso de poder econômico e político nas eleições de 2022. O vice, Tiago Pampolha, já tinha renunciado para assumir uma vaga no Tribunal de Contas do Rio. E o presidente da Assembleia Legislativa, Rodrigo Bacelar, do União Brasil, além de ter sido cassado no mesmo processo de Cláudio Castro, está preso, suspeito de envolvimento com o Comando Vermelho. Ele nega as acusações. No parecer de hoje, o vice-procurador-geral eleitoral, Alexandre Espinosa, cita a afirmação do PSD, autor da ação, que a renúncia foi uma manobra de Cláudio Castro para fraudar a aplicação do Código Eleitoral, frustrando a participação soberana dos eleitores na escolha do novo governo estadual. A PGR afirma que deve ser aplicada a regra que prevê eleição direta, por entender que houve cassação do mandato. A compreensão de que houve reconhecimento de abuso de poder com a declaração de inelegibilidade e a cassação do diploma de Cláudio Castro evidencia que, no caso, houve uma vacância por consequência de decisão da Justiça Eleitoral. As regras para a eleição de um mandato tampão começaram a ser debatidas há 2 semanas no plenário virtual. A maioria dos ministros votou somente para estabelecer regras pela eleição indireta, através da Assembleia Legislativa. Mas, na ocasião, esses ministros não examinaram a questão de eleição direta. Já Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Flávio Dino e Cristiano Zanin defenderam a realização de eleição direta pelo voto popular. Com a ação do PSD, Cristiano Zanin, em decisão liminar, suspendeu a eleição indireta e levou o caso ao plenário. O julgamento que vai definir como será a escolha do novo governador do Rio começa amanhã à tarde. Os 10 ministros do Supremo vão decidir quem terá a palavra final sobre o futuro político do estado. Os deputados estaduais por eleição indireta ou os eleitores nas urnas. A assessoria de Cláudio Castro voltou a afirmar que a saída do ex-governador obedeceu rigorosamente à legislação eleitoral. Que Castro reitera a confiança no STF e no Tribunal Superior Eleitoral e que ele continuará tomando medidas para provar a legalidade dos atos. Termina a meia-noite, a empresa está em crise histórica. Os Correios já decidiram que não haverá uma nova prorrogação nem uma nova abertura do programa. O prazo para a adesão ao PDV terminava em março. Mas, diante da baixa procura, a estatal deu mais uma semana para os funcionários. Com um plano de desligamento voluntário, a empresa esperava que 10 mil funcionários deixassem os Correios este ano e outros 5 mil em 2027. O número ainda não está fechado. O PDV só termina à meia-noite, mas os Correios já sabem que a adesão foi baixa, pouco mais de 3 mil funcionários.
O PDV era uma das medidas do programa de recuperação dos Correios anunciado no fim do ano passado. A estatal quer ainda reorganizar cargos, mexer nos planos de saúde e na previdência dos servidores e leiloar imóveis. Tudo para tentar sair de uma crise sem precedentes. Já são 13 trimestres seguidos de déficit. Os Correios detalharam hoje algumas das medidas do plano de reestruturação. Até o momento, 11 imóveis da estatal foram vendidos, com arrecadação de 11 milhões de reais. A empresa espera arrecadar 1,5 bilhão de reais com leilões de imóveis. Os Correios fecharam 127 agências em todo o país. A expectativa é fechar ou reestruturar 1.000 até o fim do ano. Segundo a empresa, outras medidas do plano adotadas no primeiro trimestre representam uma economia de mais de 500 milhões de reais por ano. Economistas dizem que é pouco. Até setembro do ano passado, o déficit dos Correios era de mais de 6 bilhões de reais. O resultado final de 2025 ainda não foi divulgado, mas a tendência é que o ciclo de prejuízos se mantenha. O plano foi ambicioso demais também, então as metas foram muito ambiciosas e por isso não puderam ser cumpridas. Temos que entender que algumas áreas onde os Correios atuam hoje são inviáveis para os Correios. A solução da crise dos Correios é a privatização. A gente não tem muito como fugir disso. O próprio programa, que já não era suficiente para colocar a empresa no lucro, ele está sendo cumprido na base de 1/3, 1/4 do que foi almejado, né? Então, de novo, o prejuízo vai continuar, o contribuinte vai continuar tendo que bancar esse prejuízo. E não há uma solução fácil à vista nesse caminho pela dificuldade que é para uma empresa estatal fazer uma reestruturação desse tamanho. O dinheiro de mais de 300 mil clientes que foram vítimas do Banco Will, o braço digital do Master. Essa é a segunda fase do pagamento das garantias para clientes do Will Bank. A primeira começou em 13 de fevereiro para clientes que tinham até R$1.000 para receber. Foram pagos 126 milhões de reais a mais de 1.100.000 credores. Agora são cerca de 312 mil credores que têm a receber de R$1.000 até R$250 mil, o máximo pago pelo Fundo Garantidor de Créditos, por CPF ou CNPJ. O FGC espera pagar 6 bilhões de reais. O fundo é custeado por instituições financeiras para ressarcir clientes em situações como esta. Nessa segunda etapa, o pagamento é feito pelo aplicativo do FGC. O cliente do Will Bank precisa fazer o cadastro, encaminhar a documentação e formalizar o pedido de ressarcimento. É importante seguir todos esses passos para evitar cair em golpes de atravessadores que prometem conseguir logo o dinheiro da garantia. O FGC e as instituições em liquidação não fazem contatos por telefone, aplicativos de mensagens ou redes sociais para pedir dados pessoais, senhas ou códigos de verificação. O fundo também alerta para promessas de antecipação de pagamento ou contatos de supostos intermediários. Esse é um exemplo de tentativa de golpe, uma mensagem de texto informando que os valores investidos no Banco Master estão liberados para devolução. E um número de telefone para o criminoso agir. O Banco Central liquidou o Will Bank em janeiro, 2 meses depois da liquidação do Master. O dono do banco, Daniel Vorcaro, está preso e é investigado por suspeita de crimes financeiros. Em fevereiro, o BC liquidou o Banco Pleno, instituição que chegou a fazer parte do conglomerado. O FGC já pagou mais de 39 bilhões de reais em garantias a 669 mil clientes do Master. E mais de 3 bilhões e meio de reais a 107 mil credores do Pleno. No total, o valor gasto pelo FGC por causa do escândalo do Master pode passar de 51 bilhões de reais. Choveu forte. Documentos obtidos pelo jornal Folha de São Paulo indicam que o ministro Alexandre de Moraes e a mulher dele, a advogada Viviane Barsi de Moraes, usaram aviões de uma empresa do dono do Banco Master. Daniel Vorcaro é investigado por crimes financeiros. Segundo a reportagem, os voos foram identificados a partir dos cruzamentos de 3 bancos de dados. O primeiro é o da ANAC,
a Agência Nacional de Aviação Civil, e contém os nomes de todas as pessoas que foram registradas nas listas de embarque do Terminal Executivo do Aeroporto de Brasília. O segundo é o registro do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, vinculado ao Comando da Aeronáutica. O terceiro foi uma consulta aos donos das aeronaves no Registro Aeronáutico Brasileiro, mantido pela ANAC. Os dados indicam que dos 8 voos identificados, 7 foram em aviões da Prime Aviation, empresa de compartilhamento de bens de luxo da qual Daniel Vorcaro era sócio através do fundo patrimonial Blue. A única exceção, afirma a matéria, é um voo realizado em agosto de 2025, em que foi utilizado um Falcon 2000 que pertence à empresa FSW SPE, que não tem autorização para táxi aéreo. Segundo o jornal, o pastor Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, é um dos donos da aeronave. Ainda segundo a reportagem, as viagens ocorreram entre maio e outubro de 2025. Em nota, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes afirmou que as ilações da fantasiosa matéria são absolutamente falsas. O ministro Alexandre de Moraes jamais viajou em nenhum avião de Daniel Vorcaro ou em sua companhia e de Fabiano Zettel, a quem nem conhece. O escritório Barsi de Moraes afirmou que contrata diversos serviços de táxi aéreo e que entre os que já foram em algum momento contratados está o da empresa Prime Aviation. Disse ainda que em nenhum dos voos em aeronaves da Prime Aviation em que viajaram integrantes do escritório, no entanto, estiveram presentes Daniel Vorcaro ou Fabiano Zettel. Além disso, afirma a nota, todos os valores eram pagos compensando os honorários advocatícios nos termos contratuais. No ano passado, o jornal O Globo revelou que o escritório de advocacia de Viviane Bassi tinha um contrato com o Banco Master no valor de mais de 3,5 milhões de reais por mês, por um período de 3 anos, o que totalizaria 129 milhões de reais. Na nota divulgada ontem, o escritório Bassi de Moraes afirmou também que nenhum de seus advogados conhece Fabiano Zettel e que nenhum integrante do escritório jamais viajou em aviões de Daniel Vorcaro ou Fabiano Zettel. A empresa de táxi aéreo informou que Daniel Vorcaro foi sócio da Prime no período de setembro de 2021 a setembro de 2025 e que Vorcaro não é mais acionista da empresa. Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, é apontado como operador financeiro da organização criminosa. O banqueiro é investigado por suspeita de crimes financeiros, corrupção, perseguição a autoridades e jornalistas. Os dois estão presos. No mês passado, Daniel Vorcaro assinou um termo de confidencialidade com a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal, que abre caminho para uma delação premiada. Daqui a pouco, o projeto... É isso aí, meu povo. Bora para mais uma notícia, mais um conteúdo trazendo para vocês uma notícia importantíssima e bombástica de agora, que acaba de acontecer. Peço a vocês que, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece no meio político. Pessoal, vamos com André Marsiglia, trazendo aí uma notícia que acaba de explodir na internet, tomou todas as manchetes. Agora, sem mais enrolação, bora para o conteúdo, bora para as últimas informações e notícias. Começa uma caçada implacável contra o Vorcaro. Acabou de sair na imprensa e eu vou te contar agora qual é essa caçada, como ela vai acontecer e por que essa caçada vinda da Justiça dos Estados Unidos contra o Vorcaro pode e deve influenciar decisivamente na delação do Vorcaro, não apenas da ampliação da delação, como também na celeridade para que ele abra o bico logo, o que a gente sabe que é essencial, porque se demorar, se chegarem as eleições, a delação vai ser contaminada pelo momento político. Eu sou André Marsiglia, advogado, comentarista jurídico, e peço a vocês que antes de qualquer coisa se inscrevam aqui no nosso canal e deixem o like, deixem o seu joinha. Meus caros, é o seguinte, uma empresa que cuida aqui da liquidação do Master nos Estados Unidos acionou a justiça americana, tá? Acionou o Tribunal de Falências do Distrito Sul da Flórida, lá nos Estados Unidos, e eles mandaram bloquear todos os bens do Vorcaro no mundo.
todos os bens do Vorcaro fora do Brasil, em âmbito internacional. Saíram notificando casas de arte, saíram notificando casas de leilão de obras, deviam notificar também zona, porque a gente sabe que o Vorcaro é chegado nesse tipo de arte. Não sei se nos outros, mas nesse, Nossa Senhora. Então, saíram notificando todo mundo e os bens do Vorcaro vão ser bloqueados no mundo inteiro, não apenas no Brasil. Isso é muito importante. O Vorcaro já tinha dito antes que ele queria sair da cadeia, que ele delataria, mas se ele ficasse livre. Não vai acontecer. A nossa lei não permite que chefe de quadrilha se liberte com delação. Mas é possível que o pedido dele de sair com algum dinheiro, que era a segunda coisa que ele queria, ficar livre com dinheiro, esse segundo pedido, talvez a justiça brasileira possa em algum momento conceder, usar como uma moeda de troca. Se os bens dele estiverem bloqueados no mundo, a justiça brasileira tem um grande ativo na mão, que é o poder de entregar alguma coisa para ele, para que ele siga adiante, para que ele possa sobreviver em troca de abrir o bico. Quando ele sair da cadeia, entregam alguma coisa e até lá ele abre o bico e fala de tudo, e fala de todos, e entrega os ministros e fala o que tem que dizer. Isso é um grande ativo, é uma grande moeda de troca que agora passa a estar nas mãos do Mendonça, da Polícia Federal e dos investigadores que estão cuidando desse caso. Meus caros, a delação do Vorcaro, se não acontecer agora, diante dessa pressão, diante dessa comoção mundial de todos esses atores envolvidos, bom, então não sai mais. Como eu disse no início do vídeo, se essa delação dele ficar para o período eleitoral, ficar prorrogada, ficar sendo enrolada até quando chegar as eleições vão contaminar a delação dele, vão contaminar, inclusive é possível que o Tribunal Superior Eleitoral até censure a delação dele para não impactar nas eleições. Precisa acontecer já, precisa acontecer agora. A faca e o queijo está na mão da Polícia Federal e do André Mendonça. Fórcio, prometam devolver alguma coisa para eles. Com certeza ele não vai receber dinheiro nenhum que está no mundo todo relacionado a ele. Então vocês estão com a faca e o queijo. Digam que vão entregar lá qualquer coisa para ele, devolver alguma coisa do dinheiro dele, contanto que ele abra o bico e entregue. Todo mundo tem que entregar ministro. Se você gostou dessa análise, gosta... É isso aí, pessoal. Vamos aqui para mais uma notícia. Recuperações judiciais batem recorde histórico no Brasil, com quase 6 mil empresas em processo de linha vermelha. Estoque de companhias em crise cresceu 24% em relação ao quarto trimestre de 2024. Selic a 15% é apontada como principal motor do avanço. Agronegócio registra alta de 56% nos pedidos. O número de empresas em recuperação judicial no Brasil alcançou 5.680 ao final de 2025, contra 4.568 no ano anterior, em um crescimento de quase 25%. O recorde é consequência de uma combinação de fatores econômicos e estruturais que se acumularam nos últimos anos e tiveram seu pico em um ambiente financeiro mais restritivo. É o maior patamar da série histórica no monitor de recuperação judicial. O ritmo de pedidos acelerou no fim do ano, com 510 empresas entrando em recuperação judicial apenas no último trimestre de 2025, volume 7,5% maior que o registrado no período anterior e o maior já observado na série histórica. Juntas, essas companhias acumulam cerca de 40 bilhões em dívidas, com quase metade concentrada em um único caso, a petroquímica Unigel, que entrou em recuperação com um passivo declarado de 19 bilhões. O ponto-chave da crise é a Selic estacionada em 15% ao ano, o maior patamar em quase 2 décadas. O agronegócio cravou 1.990 pedidos de recuperação judiciais em 2025, alta de 56% sobre 2024 e o maior número desde o início do monitoramento pelo Serasa Experian. A disparada se dá em contradição com o desempenho produtivo do setor. Mesmo diante de super safras, o crescimento de 11% do PIB, agropecuário, milhares de produtores
enfrentaram deterioração financeira causada por juros elevados, queda nos preços das commodities e aumento dos custos de produção. No recorte setorial, o agronegócio registrou 13,53% recuperações judiciais para cada 1.000 empresas do setor, taxa muito acima da medida nacional de 2,13%. A indústria aparece em segundo lugar com um índice de 6,74, seguida pela infraestrutura com 4,11%. Do ponto de vista do sucesso dos processos, 71% das empresas em recuperação conseguiram retomar as atividades sem supervisão judicial no quarto trimestre de 2025. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Valeu!